Caríssimo Padre Antônio Luiz Pandolfi, pároco zeloso desta paróquia de São João Batista, queridos coordenadores na paróquia, coordenadores leigos, coordenadores das comunidades aqui representadas pelos estandartes que entraram no início da nossa celebração, precedendo a imagem do padroeiro, queridos ministros, pessoas que têm responsabilidade de serviço e de coordenação nas nossas comunidades, nesta festa paroquial. Caríssimas autoridades aqui presentes, senhor prefeito municipal, vereadores, enfim, outras autoridades civis, militares, é festa também da cidade, né? Além da festa da paróquia. Celebramos com toda a igreja a solenidade litúrgica de São João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo tão importante que a igreja festeja a natividade de São João Batista. Só celebramos o nascimento de Jesus, Natal, a natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, e a de São João Batista. Normalmente os santos são festejados no dia do seu nascimento para a vida eterna, isto é, no dia da sua morte, muitos deles até mártires, como aliás João Batista também é mártir, tem a sua celebração também do seu martírio. Mas hoje a igreja celebra como solenidade o nascimento, a natividade de São João Batista, pela sua importância para a história da salvação, pela sua importância naquilo que é o amor misericordioso de Deus que nos criou, que nos redime, que nos santifica. Ouvimos este evangelho proclamado segundo São Lucas, evangelho da infância, em que chega o momento do nascimento de São João Batista. Nós vemos nesse nascimento uma intervenção clara de Deus, uma intervenção amorosa, misericordiosa. Tudo aqui nos leva a uma alegria, a um contentamento, inclusive nos cânticos que nós entoamos na celebração, na procissão, nas festas também que nós temos pelo país todo, festas juninas de São João, a alegria é uma marca. Agora, esta alegria deve ser aprofundada no seu significado, né? Vemos que Isabel, vejam bem, ela fica feliz porque dá à luz, ela que era estéril, não é? E Zacarias que não tinha um filho, não é? Mas vejam que o evangelho fala que toda a vizinhança se alegrou, né? Quer dizer, a alegria foi contagiante, né? A alegria foi contagiante. Depois fala que essa notícia se espalhou por todas as montanhas da Judéia. Então não só a vizinhança, mas toda aquela área periférica de Jerusalém, né? Hoje nós diríamos os morros, as favelas, né? As montanhas de Judá, porque o casal era um casal pobre. Isabel não tinha muita gente para ajudar, tanto que quem vai ajudá-la é sua prima, Maria, né? Que vai se colocar apressadamente a caminho para servir Isabel, já idosa, grávida, que era estéril, e a jovem Maria, jovem virgem. Vejam já a contraposição, não é? Isabel, idosa e estéril, vai ser servida pela jovem Virgem Maria. Ela que se desloca e que vai ajudar Isabel, mostrando que Isabel não tinha ninguém, não é? E também Zacarias era sacerdote, sim, mas sabe que Zacarias, ele tinha uma função, era uma
uma vez por ano que ele ia ao templo oferecer o sacrifício. O anúncio de João Batista se deu nessa época, quando ele prestava esse serviço, mas era uma vez por ano, tinha muitos outros, né? Então, digamos assim, não era, vou falar num termo nosso, né? Não era, digamos assim, um alto emprego não, viu? Era um serviço modesto. Ele era uma família que lutava com dificuldades e morava nas montanhas da Judéia, na periferia de Jerusalém, não muito distante, mas não era lá dentro, no centro ou na cidade. Eu tive a graça de visitar essa região também numa peregrinação uma vez. E nós vemos então que todos se alegram. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso: meu irmão e minha irmã, aqui somos muitos, estamos festejando São João Batista. Vocês são capazes de se alegrar com a felicidade dos outros? Não estou falando felicidade de vocês ou de gente da família de vocês, assim pertinho, não, dos outros, que não são nem parentes. Tem gente que tem dificuldade de se alegrar com o sucesso e com a felicidade dos outros. Ao invés de se alegrar, costuma ter inveja, despeito. Sabe que inveja é um pecado? Que nós temos um confessor também, sem revelar pecado de ninguém, né? É difícil alguém na confissão ter coragem de dizer que teve inveja. Acho que as próprias pessoas acham tão feio que não costumam confessar esse pecado não, mas existe, né? Gente que não é capaz de se alegrar com a alegria, com o bem, com o sucesso, com o êxito do outro. Às vezes enxergamos o outro como concorrente, como competidor, e às vezes ficamos tristes porque ficamos nos comparando uns com os outros. E quando a gente acha alguém que se destaca em alguma coisa, em algum aspecto, em alguma dimensão, que é superior a nós, aí ficamos tristes porque nós somos menores, né? Ou quando a pessoa não se destaca, ficamos orgulhosos porque achamos que nós somos maiores. Nós temos que aprender a nos alegrar com a alegria dos outros, porque a alegria dos outros deve ser a nossa alegria. O bem dos outros é bem para nós. Nós devemos ser sempre pessoas que buscamos o bem comum. Aqui tem várias autoridades públicas. A autoridade pública deve ser promotora do bem comum, não o bem de um grupo só, né? De um partido, né? De algumas pessoas que têm mais influência, o poder, ou riqueza. Não, o bem comum, o bem de todos. Jesus, que é o nosso Salvador, veio para que todos nós tivéssemos a vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então o primeiro traço que eu sublinho deste evangelho aqui proclamado é a alegria. Uma alegria contagiante. É possível que os próprios vizinhos não se dessem conta naquele momento de todo o alcance daquela alegria. Talvez aqueles vizinhos gostassem de Isabel, né, e de Zacarias, um casal simpático, honesto, né, que vivia do trabalho e da bondade, sem filhos, e se alegraram com eles. Afinal de contas, agora tem um filho. E aí, a tendência nossa também, de pessoas religiosas, até de religiosas, todos nós, uma grande tentação nossa é querer controlar Deus. É uma pretensão, a gente nem assume assim claramente, mas queremos ter um Deus à nossa imagem e semelhança, para o nosso consumo. Um Deus que simplesmente me protege e que abençoa os meus projetos. É uma tentação, viu? A gente achar que Deus é um quebra-galho.
que Deus a gente só procura para Ele abençoar, aprovar. Às vezes pode ser até para perdoar, mas enfim, sem modificar muito a nossa vida. A gente continua como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, né? Não nos incomode muito, né? Então, essa é uma falsa religião. Uma religião de quem está acomodado, de quem não se deixa interpelar pela palavra de Deus. A primeira tendência deles, alegres, porque Isabel tem um filho, agora está na hora de escolher o nome, né? E todo mundo sugeriu e pensou, era a tradição, Zacarias, né? O pai não chama Zacarias? Não tem esse costume de dar ao filho, o primeiro filho, o nome do pai? Zacarias deve ser o nome. Está vendo? Já uma tentativa de enquadrar. Não é coisa ruim que estavam querendo. Enquadrar dentro do seu esquema. Então se alegravam por aquela novidade, mas pensavam, vamos agora colocar dentro do nosso esquema. É Zacarias, o nome do menino. Afinal de contas é um presente que só Zacarias e Dona Isabel receberam. Então o menino a gente já enquadra, Zacarias. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, vejam como a natividade de João Batista já está cheia de novidade, já é evangelho. Evangelho é boa notícia. Essa palavra evangelion, do grego, significa boa notícia. Então já fura o esquema. O que Isabel fala? Isabel diz que ele ia se chamar João, que significa Deus é bondade, Deus é graça, Deus é misericórdia. Assustaram. Não tem ninguém com esse nome aqui nos seus parentes. Como é que é isso? Vai chamar João? Deve se chamar Zacarias. E aí vão perguntar para o pai, que estava mudo e surdo, né? Desde aquele momento em que lá ele servia no templo e anunciando que teria um filho, ele não acreditou e ficou com esse sinal, ele ficaria mudo até que tudo se cumprisse. Fizeram um sinal para ele, ele não sabia a opinião de Isabel, fizeram um sinal para ele para saber qual era o nome e deram-lhe uma tabuinha para ele escrever, já que ele era mudo, qual era o nome. E ele escreve, João é o seu nome. João, o mesmo nome escolhido por Isabel, sem que ele soubesse. Então vem um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, além da alegria, a admiração. Admiração, porque Deus deu a uma mulher idosa, estéril, um filho, Zacarias também idoso. A admiração agora, além desse nascimento misterioso, o nome também é misterioso. Deus é misericórdia. É um nome que já é um programa de vida. Estão vendo por que o nascimento de João Batista é tão importante? Não é só pela pessoa ou a biografia de João Batista, é o significado dele para toda a humanidade, a sua missão. Deus é misericórdia, é a grande mensagem de São João Batista. Deus é misericórdia. E ficaram então espantados. Então, 3 sentimentos aqui: alegria, admiração pela graça concedida e espanto. E aí a língua de Zacarias se soltou, e ele que estava mudo e surdo passa a profetizar. Eu sinto falta, sabe, Padre Antônio Pandolfi, no Evangelho, mas é o que está aqui, está certinho. Porque falta, eu acho que falta nessa liturgia o que o Zacarias falou depois que a língua se soltou, né? Ele deu, João é o seu nome, e aí passou a falar. E o que ele passou a falar? Aquele cântico que a igreja reza todos os dias. Talvez isso não entra na missa, esse cântico, porque inicialmente essa celebração deve ter começado no meio monástico, e os monges já rezavam esse cântico de manhã mais cedo, né? Então não iam repetir na missa, e também para não prolongar mais ainda a missa, mas é o Benedictus. Bendito seja Deus, né? Que nos deu um Salvador, visitou e libertou o seu povo.
e suscitou um poderoso. É esse Benedictus que a igreja reza todos os dias na sua oração oficial de laudes, louvor, a oração da manhã, né? É o cântico evangélico que a igreja reza, os padres, os consagrados, religiosos, os leigos também podem rezar a liturgia das horas, né? É o cântico oficial da igreja, é uma bênção. João Batista nasceu como precursor, este menino foi colocado, né, para preparar os caminhos do Senhor. Então, alegria, admiração, espanto. O que vai ser desse menino? Foi o que eles comentavam. E aí a história se espalhou pelo todo o morro, né? Toda a região da Judéia, todas as montanhas da Judéia, como está aqui. Então, queridos irmãos, é isso que nós estamos festejando. Esse acontecimento misterioso, amoroso, misericordioso de Deus que visita o seu povo, preparando desde o seio materno a figura de São João Batista para preparar os caminhos do Senhor. Por isso a primeira leitura, tirada do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6, o segundo cântico do servo do Senhor. E neste cântico da primeira leitura que prepara o evangelho de hoje é dito que o servo não vai ter uma vida fácil, já no primeiro cântico, mas que o servo vai anunciar a palavra. O servo, ele vai ter aquela mesma missão semelhante ao do profeta Elias, que é fazer voltar o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, promover a reconciliação. Ele vai preparar os caminhos do Senhor, mas ele vai ser também incompreendido. Mas Deus vai fazer da palavra dele uma espada afiada. Está tudo na primeira leitura e a gente canta. Às vezes a gente adocica um pouco a vida do santo e não percebe que as palavras que estão realmente na Sagrada Escritura e na sua vida concreta são palavras muito fortes. João Batista não é um santo assim, digamos assim, docinho, né, tranquilo. Não, é um santo de uma palavra de língua afiada como uma espada, né? E ele vai crescendo e se deixando sempre mais tomar pelo Espírito de Deus. O Evangelho diz que ele vai crescendo, e crescendo não só em idade, mas em sabedoria, vai crescendo na docilidade ao Espírito Santo. E assim que ele atinge uma certa idade, ele se retira para o deserto. Para ele que já morava na periferia, ele vai para o deserto. Como o povo de Israel foi chamado por Deus e libertado da escravidão do Egito e conduzido pelo deserto até a terra prometida. É um novo êxodo. Êxodo é caminhada. Então João Batista vai fazer um itinerário pessoal e que vai ajudar o povo a se preparar para acolher o Messias. Ele se retira para o deserto. E lá ele fica, numa vida austera, com vestes tecidas do couro de camelo, de pele de ovelha, alimentando-se de forma simples, com leite, gafanhoto e mel silvestre, Então, é isso que era a vida de João Batista, e ali ele passa a pregar, depois junto do Rio Jordão, e batizar, um batismo para a conversão. Então é um santo que nos convida à mudança de vida, foge completamente dos esquemas. Foge completamente dos esquemas, já pelo seu próprio nome, já pelo lugar em que ele vai viver. Embora filho de um sacerdote, não é no templo que ele fica, e as pessoas é que vão a ele lá junto do Rio Jordão. E ele anuncia que depois dele vem um muito mais importante e forte do que ele, do qual ele nem é digno de desamarrar a correia das sandálias. Este é que é o verdadeiro Messias que virá, o esposo da humanidade, aquele do qual os profetas do Antigo Testamento falaram. E o próprio Senhor, atingindo também já a sua idade adulta, ele vai até João Batista no Jordão
para ser batizado por João. E o João Batista hesita, e diz: eu é que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? E ele vai dizer no Evangelho de Jesus, vai dizer no Evangelho de Mateus: deixa por ora, convém cumprir toda a justiça. E quando Jesus é batizado no Rio Jordão, num gesto de solidariedade conosco, com a humanidade ferida pelo pecado, porque Jesus não precisava de um batismo para perdão de pecados, porque nunca teve pecado, é o próprio Deus, Filho de Deus, que assumiu a nossa condição, mas assumiu sendo solidário conosco. Ele não veio aqui para um passeio, ele veio resgatar, salvar a humanidade perdida. Nós estávamos e estamos, se não abraçamos realmente o Evangelho, num caminho sem saída, Então ele veio nos resgatar. Por isso ele aceita esse batismo, para mostrar solidariedade com a humanidade ferida, não uma humanidade bonita que merecia a sua visita. Estão vendo como é que Deus é misericordioso? Não que merecia a sua visita. E quando Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, a voz do Pai se faz ouvir: este é meu Filho amado. Então nós temos uma teofania no batismo de Jesus, uma manifestação da própria Santíssima Trindade, mostrando que Jesus é o ungido pelo Espírito Santo. E João Batista vai apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado aqui no singular, para simbolizar que é todo o pecado, todos os pecados, porque ele tira pela raiz, ele nos reconcilia com Deus. E essa é a grandeza de João, Ele teve essa graça de viver totalmente imerso na missão do nosso Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pararmos para pensar, é uma vida impressionante realmente. Alguém que surgiu e que não era para surgir, A mãe era estéril, idosos os pais. Ele recebe a visita de Maria, que já está grávida de Jesus, pressente na saudação de Maria a presença do Redentor no seio de Maria, que ele vai anunciar, pula de alegria no seio de Isabel. Está lá na visitação, ainda antes do seu nascimento. Então João Batista já exulta pela presença de Jesus, ainda no seio materno. Então uma vida toda tomada por Deus, em nosso favor, meus irmãos. Por isso estamos aqui, não só porque essa é uma paróquia bonita e feliz, não só porque esta é uma cidade tão acolhedora e simpática, mas nós estamos aqui porque Deus nos visita, e com toda a igreja nos alegramos pela vida de João Batista, que nos estimula e interpela a levarmos também uma vida diferente, não dominados pelos nossos instintos egoístas, mas uma vida a serviço do reino de Deus. João Batista vai ter uma pregação severa, não tem medo de ninguém. Ele vai interpelar as autoridades do seu tempo. João Batista vai reprovar Herodes pelo seu comportamento imoral, e mesmo correndo risco de vida, ele diz para Herodes. João Batista vai criticar aqueles que abusavam dos outros pelas injustiças sociais. Ele fala inclusive daqueles que usavam a violência, usando os seus cargos, não façais violência, contenteis com o vosso soldo, Ele fala lá para os soldados que vinham, e ele vai então pregar, e até quando vem alguns fingidos, que vão mais para observar, não tanto para aderir à sua pregação, como é que ele fala? Raça de víboras, cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? O machado já está posto para cortar a árvore, fazer obras de penitência, Então é um pregador de uma língua afiada, que denuncia, como nós precisamos hoje dos profetas, meus irmãos.
como nós precisamos hoje dos profetas. João Batista foi um profeta. Profeta incomoda, profeta desinstala, profeta muda a nossa maneira de pensar e de se comportar. Hoje nós temos um grande profeta, para citar na igreja, o Papa Francisco, que tem chamado a nossa atenção para sermos uma igreja cada vez mais fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho da misericórdia. Em 2015, portanto, quase 10 anos, ele publicou aquela maravilhosa encíclica, é uma carta solene, dirigida não só aos católicos, mas a todos os cristãos e todas as pessoas de boa vontade, inspirada nas palavras de São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas: Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor. Ali ele advertia o mundo inteiro, partindo dos textos das Sagradas Escrituras, da teologia da criação, considerando a contribuição também das ciências, considerando também a contribuição do magistério da igreja, e mostrava que nós estávamos vivendo um processo de autodestruição. Tudo está interligado, que é preciso buscar uma ecologia integral, não só um aspecto também só de uma preservação da natureza, mas ecologia integral, relações sadias com Deus, entre nós e com toda a criação de Deus, respeito à vida em todas as suas etapas, desde o seu início até o seu fim natural, respeito às criaturas, aos irmãos e irmãs, considerando todos irmãos e irmãs, sem exclusão, sem preconceito, sem violência, sem polarizações, sem intolerância, sem capacidade de insensibilidade, desprezo por aqueles que são pobres e estão sofrendo, e sem sermos julgadores e condenadores dos pecadores, mas promotores da misericórdia, da paz e do bem. Isso foi 2015, hein? Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Não vou me alongar sobre isso, mas cito algumas coisas. Veja a situação do Rio Grande do Sul, um estado praticamente destruído, chuvas torrenciais, transbordamento de rio. O que é isso? É uma catástrofe natural? Já teve isso no século passado, em 1941, sim, teve, em outras proporções. Agora nós passamos a ter, com uma frequência impressionante, fruto do desequilíbrio ecológico, das mudanças climáticas, e que estão afetando o mundo inteiro. Não dá mais para negar essas mudanças climáticas, porque elas se tornaram evidentes. Em alguns lugares, um calor excessivo, em outros, um frio, em outros, chuva torrencial. É o que nós estamos vendo por aí, e infelizmente temos que dizer a verdade, essa situação, se não modificarmos a orientação, ela tende a se agravar ainda mais. Não sei se você sabe, mas há poucos dias, lá no norte da Europa, na Finlândia, um país bem do norte, no norte da Finlândia, portanto já no círculo do Polo Norte, no Ártico, a temperatura chegou a 27 graus. Isso nunca aconteceu. Temperatura tropical em pleno Ártico. O que significa isso? Derretimento das geleiras, subida do nível do mar, liberação, do carbono que estava dentro das geleiras, aumentando o aquecimento global, liberação dos vírus que estavam lá presos, aumentando as doenças, como nós experimentamos há pouco também uma pandemia. Veja o que está acontecendo no Pantanal, aqui no Brasil,
uma seca imensa, queimadas. Não sei se algum de vocês conhece Corumbá. A maior parte do foco das queimadas está em Corumbá. Vocês imaginem, eu conheço Corumbá. Estive lá quando criança, porque tinha um tio que trabalhava lá. É uma cidade quente, sempre foi. Mas agora, com essa falta de água no Pantanal e aquelas queimadas todas, a população de Corumbá está respirando fumaça. Está respirando fumaça dentro da cidade. O que significa isso? Doenças respiratórias e outras, colapso do sistema de saúde, sem falar na destruição das matas, das plantas e dos animais, e a futura falta d'água. Então, só para citar, podia citar outros exemplos. Isso que está acontecendo, vai afetar o Espírito Santo? É claro que vai. É só esperar, se não modificar, a região costeira do Espírito Santo, o litoral. Claro, se o nível do mar sobe, as cidades todas que estão pertinho do mar serão afetadas. Não só esses lugares onde vai ter muita chuva ou muito calor, também serão afetados. Então, por que eu estou falando isso? Estão pensando que eu estou pessimista? Não estou não. Sou otimista, eu sou cristão, eu tenho fé, eu creio no Cristo ressuscitado. Quem crê no Cristo ressuscitado nunca é pessimista, é otimista. Tenho esperança. Ano que vem estaremos celebrando o Jubileu da Esperança. Estamos no ano da oração. Por que eu falo isso? Porque estamos numa festa de João Batista. E celebrar João Batista sem falar de forma profética me parece uma traição. João Batista hoje chamaria a nossa atenção para essa situação. O que o Papa Francisco fez com a Laudato Si em 2015, depois com a querida Amazônia, aquela exortação apostólica depois do sino da Amazônia, chamando a atenção com seus sonhos para a Amazônia, sonho social, sonho cultural, sonho eclesial, sonho ambiental, texto lindo, foi na época também envolvido em polêmica, em má fé, e portanto descaracterizado, mas os textos são muito edificantes, proféticos e vislumbram, é uma consequência da Laudato Si. Mais recentemente, a exortação apostólica, carta apostólica Laudate Deum, lembrando todas essas conferências climáticas e a importância de realmente elas não ficarem só no discurso, mas realmente inaugurarem práticas novas. Como nós precisamos de responsabilidade pública das pessoas, não só o comportamento, não é só as pessoas um comportamento isolado, é orientação de política pública. Então, meus queridos irmãos, que João Batista, grande precursor do Messias, profeta, que fez a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, interceda por nós, nesta hora grave da nossa história, em que nós precisamos do socorro de Deus, precisamos realmente de acolher a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, para vivermos na fraternidade universal. Fratelli Tutti é a outra encíclica do Papa Francisco. Somos todos irmãos. Foi tema da campanha da fraternidade promovida pela Igreja no Brasil, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil deste ano, Amizade social, fraternidade e amizade social. Nada por nós. Que nossas comunidades, Padre Antônio Pandolfi, acolham o nosso projeto diocesano de pastoral, fruto dessa 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Essa Assembleia foi convocada pelo meu antecessor, Dom Joaquim Vladimir, mas foi interrompida, porque veio a pandemia, depois veio também a sua transferência para a Diocese de Lorena e a vacância na nossa Diocese de Colatina. Ao retomar e conhecer melhor a Diocese, nós retomamos esse processo da 10ª Assembleia, que foi concluído no ano passado, e o seu documento conclusivo foi agora publicado e entregue às nossas paróquias e comunidades. Que as nossas comunidades aqui, desta paróquia, acolham também esse projeto, que ele seja lido, estudado, refletido, implementado, para favorecer a vida das nossas comunidades. É festa paroquial, é festa que nos alegra. Portanto, 3 eixos para o trabalho evangelizador, sem que eu me detenha neles. Primeiro, missão. A igreja não existe só para fazer uma festa, mas para a missão. Somos chamados a ser uma igreja em saída, missionária, em direção às periferias sociais, geográficas, culturais, existenciais. Missão.
o ressuscitado nos mandou em missão. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Segunda, formação. Temos que ter formação sólida, não mera formação doutrinária, de quem sabe até dizer ao que a doutrina da igreja diz e fica condenando os outros, e dizendo, eles, nós, eles, não é isso não, é formação integral, formação para ver o projeto de Deus para todos. E o terceiro, acolhida de todas as pessoas, dos pobres, dos que sofrem, dos descartados, acolhida dos pecadores, porque às vezes nós condenamos os outros. Quando eu falo de acolhida é tanto dos pobres como dos pecadores, né? Não significa abolir o pecado, não. Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. A igreja de Jesus tem que ser uma igreja voltada para a missão, formada a partir da palavra de Deus, do magistério da igreja, e que acolhe a todos, mostrando o caminho do bem, o perdão, a reconciliação, o amor, a paz e a justiça. Que São João Batista interceda por nós e que sejamos fiéis ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele anunciou com toda a sua vida e pelo qual Ele derramou o seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São João Batista, rogai por nós.